E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da minha série Dicas e Truques do Xadrez. E no vídeo de hoje vamos aprender os finais do xadrez, né? Digamos que tenha esse seguinte cenário na tela. Você está de brancas com uma dama e um rei contra o rei do adversário. Aí você fala, Thiago, mas aí é muito fácil, você ganha com a dama muito fácil, certo? Beleza. Só que assim, muitas pessoas acabam se enrolando e acabam afogando o rei do adversário, certo? Então, por exemplo, se a gente chegar, o rei, por exemplo, se ele estiver no centro, né? E eu tiver aqui, ó, por exemplo, digamos que o rei está aqui, né? Imagine que está essa posição aqui. O rei vem para cá, para A7. Se você colocar o seu rei para cá, afogou o rei adversário. Ó. Veja que ele não tem nenhuma casa de escape, tá? O rei está afogado. Então a gente não quer afogar o rei do adversário, nós queremos, né, vencer a partida. Então, bom, como que vence a partida? Para começar, a pessoa que está de pretas, ela vai querer se manter o máximo possível aqui no centro do tabuleiro. Por quê? Se o rei estiver no centro, é impossível dar checkmate, pois ele sempre vai ter casas de escape aqui nas bordas. Então, o objetivo das brancas é empurrar o rei para as bordas do tabuleiro, tá? Então, você tem que empurrar esse rei para qualquer uma das 4 bordas, seja essa ou essa. E existe uma técnica para empurrar esse rei. A técnica é a seguinte: você sempre vai posicionar a sua dama a um salto de cavalo do rei e você vai apertando ele até empurrar ele para a borda. Então, por exemplo, se é a vez das brancas jogar agora, eu vou empurrar, vou colocar a branca, a minha dama aqui é um salto de cavalo do rei, né? E veja que eu limitei o raio de ação do rei do adversário. É como se eu jogasse o rei dele dentro de um tabuleiro pequeno. Aí o rei não pode ir para frente, que a dama protege, não pode ir para baixo, ele é obrigado a subir. Quando este rei sobe, eu subo também a minha dama, mantendo a um salto de cavalo de distância e restringindo ainda mais aqui o meu adversário. Digamos que ele empurra para cá, eu empurro minha dama para cá, continuo encaixotando, certo? Digamos que ele queira manter nas casas centrais, ele põe aqui, por exemplo. Aqui eu já não posso dar o cheque, senão ele pode escapar do quadrado, né? Se ele fizer um lance aqui, eu faço o lance de espera trazendo o rei, ok. Aí ele já não pode mais, né? Ele joga aqui no meio e aí sim eu subo, continuando encaixotando. O rei agora não pode mais, né? Ele vai voltar e eu continuo encaixotando ele, né? Veja que ele não pode pôr aqui que é cheque, não pode descer. E aí, quando chegar nessa posição, o rei vai ter que escolher para qual borda ele vai. Ele só tem esses 3 lances aqui, né? O resto é cheque. Digamos que ele coloque nesta borda aqui. Quando o rei chegou na borda do tabuleiro, né, no caso ele chegou na borda de cima, poderia ser nessa borda também, tanto faz. Chegou na borda, você vai posicionar a sua dama aqui, restringindo, né, todo tipo de avanço para baixo. Ou seja, o rei nunca mais vai descer. E aí o rei não tem o que fazer, ele põe para o lado, e assim você começa a trazer o seu rei, certo? Digamos que você põe o rei aqui, ele não pode pôr aqui que é checkmate, ele vai fugir para cá, mas não adianta porque checkmate do mesmo jeito, tá? Então essa técnica para você encurralar o rei e dar checkmate apenas com a dama e o rei no adversário, beleza? Bom, agora vamos analisar este caso que tem torre e rei contra um rei sozinho do adversário. Bom, neste caso temos que encurralar o rei da mesma maneira da dama, mas de uma técnica diferente. Bom, como a torre ela é um pouco mais fraca que a dama, nós precisamos jogar o rei numa caixa e ir empurrando o rei com cheques até a borda do tabuleiro. Então, a técnica é empurrar o rei com cheques com a torre, e o seu rei tem que ficar frente a frente com o rei do adversário. Isso é muito importante. Então, a primeira coisa, nessa posição, eu vou deixar o meu rei frente a esse, tá? Então, eu vou jogar o rei para baixo, para ele ficar frente a frente, né? E se o seu adversário jogar o rei para cá, ficando frente a frente, aí sim eu dou o cheque. Veja que agora ele não pode pôr
nessas 3 casas que meu rei controla, e não pode pôr para frente também, que a torre controla, mas ele pode empurrar para cima, atacando aqui a minha torre, né? É claro que eu vou defender essa torre. E agora o meu rei é obrigado a jogar para cá. E quando eu jogar para o centro, ele pode ficar fazendo assim para empatar, né? Aí o que eu faço? Eu jogo a torre bem longe. Digamos que ele queira vir atacar a minha torre. Eu vou sempre de frente a frente com ele. Frente a frente com ele. Quando ele atacar a torre, eu puxo ela para o centro, para longe, né? Ele não pode mais pôr aqui, senão leva o cheque. Então digamos que ele põe para cá. Eu ponho para cá, agora sim ele é obrigado a jogar para cá, né? Vai levar o cheque e vai ser obrigado a subir. E aí eu subo de novo. Aí, mesma coisa, a mesma corrida, ele vai tentar atacar o rei, eu jogo tudo para lá, né? E quando tiver frente a frente, você dá o cheque e ele não pode descer e não pode jogar para o lado, ele é obrigado a subir. E eu subo e mantenho aqui, né? Frente a frente com ele, tá? Frente a frente com ele. Digamos que agora é a vez dele jogar, ele quer vir atacar a torre. Ele vem para cá, eu ponho para cá. Ele vem para cá, eu ponho para cá, ele vem para cá, eu ponho para cá. Na hora que ele atacar a torre, eu jogo a torre lá no final. Ele não pode pôr aqui, então ele é obrigado para cá. Você põe aqui, e na hora que ele põe aqui, você dá o checkmate, tá? Veja que agora o rei tem que ficar sempre na frente do rei, porque ó, ele não consegue pôr nessas 3 casinhas que o rei controla, e aqui checkmate porque a torre controla, tá? Então, para dar um checkmate de torre e rei contra rei, você sempre faz esse esquema. Deixa o rei de frente para o rei, e essa torre, ela tem que ir dando cheques para empurrar o rei para cima. Só que você só pode dar o cheque quando o rei estiver de frente com o rei assim, porque aí o rei não consegue descer. Você dá o cheque, ele é obrigado a jogar para cima, tá? E assim você vai encurralando, né, o rei do seu adversário, né? Você vai encurralando até ele chegar lá em cima e você dá o checkmate, beleza? Agora a gente tem esse lance aqui, galera. Por exemplo, uma torre e um rei contra a dama e o rei, o adversário. Bom, nesses casos, quem está de pretas nunca pode posicionar a torre na diagonal junto com o rei, porque se você pôr a torre aqui, por exemplo, a minha dama põe aqui, cheque, né? Mesmo que ele tente subir, cai a torre na hora, né? Então nunca faça lances que coloquem a sua torre na diagonal, que são alvos para a dama, né? Então você também não pode fazer um lance, por exemplo, na mesma coluna, numa distância de mais de uma casa da torre, porque senão eu pego minha dama, cheque também, né? E aí você, aqui no caso, conseguiu proteger, né? Mas digamos que esteja nessa posição, aí eu dou cheque, não tem como proteger, cai, né? Também nunca deixe a sua dama na mesma coluna do rei quando tiver uma torre no adversário. Por exemplo, se eu fizer um cheque desse jeito, a dama fica cravada, você perde a dama, você é obrigado a tomar. Nesse caso vai empatar por falta de material, né? Mas enfim, digamos que tenha mais bispos aqui, tem um peão passado e outra torre, e aí, por exemplo, a branca fica perdida, né? Num caso como esse, beleza? Então, se você quer melhorar o seu xadrez, já se inscreve no canal. Temos aí toda semana vídeo com dicas e truques de xadrez. Clica aí na minha playlist Dicas e Truques de Xadrez. Maratona, tem muitos vídeos bons para te ajudar. E tem a minha série aí, rumo aos 1000 de rate no chess.com. Um grande abraço e até a próxima.